Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem, professor Pedro, para conversar com vocês hoje sobre o tema férias. Férias para o empregado doméstico, tá bom? Se tem dúvida sobre isso, me acompanha aqui nessa videoaula de hoje, tá? Vamos lá, meus jovens, meus amigos, ó. Tema da aula de hoje, férias do empregado doméstico. Vamos aqui dissecar o artigo 17, tá? Então, nesse momento estamos na Lei 150/2015, na Lei 150/2015, estamos no artigo 17, tá certo? Vamos lá então conversar sobre isso imediatamente. Ó, vamos lá, férias, conceito de férias, diz assim, ó, o período mais prolongado de descanso. E o empregado não presta serviços, mas tem direito a receber a remuneração. Medida de saúde e segurança ocupacional. Então veja, vimos agora, acabamos de ver nessa videoaula anterior, sobre o descanso semanal remunerado. Aqui, o conceito de férias é o mesmo conceito, É um período em que o empregado não trabalha, o empregado doméstico não trabalha, mas recebe por isso. Olha que sonho. Ah, eu adoraria isso, professor, adoraria. Estar em casa descansando e recebendo por isso, Aqui as férias é isso, É um período mais prolongado. Porque assim, por exemplo, o descanso semanal remunerado de 24 horas. Pouquinho, Um dia só. Agora as férias, vamos ver daqui a pouquinho, são 30 dias de descanso. O doméstico vai descansar por 30 dias e não poderá trabalhar nesse período. Professor, que sacanagem, que coisa mais horrível, pô, pro empregador, Custo, vai ser um custo gigantesco. Mas veja, empregador, para você não é tão ruim assim, cara. Porque isso faz parte da própria saúde do empregado doméstico. Neste caso, ele pode retornar ao ambiente de trabalho muito mais disposto, muito mais animado para trabalhar. Ou pelo menos deveria ser assim, na teoria. Então ele sai de férias, descansa, viaja, fica com a família, faz um descanso um pouco e depois ele retorna muito mais feliz, e muito mais eficaz para trabalhar. No caso, até mesmo a própria segurança do trabalho, Tem estudos que falam sobre isso, que após o retorno das férias, os acidentes de trabalho reduzem drasticamente. Porque normalmente, após o retorno das férias, o empregado está mais atento, mas ele está mais descansado, então ele está mais atento para fazer a sua função. Tanto é que normalmente o acidente acontece nos meses ali, quando está próximo às férias, acontecem os acidentes. A pessoa mais cansada, está mais desgastada, e aí ocorre. Então, as férias é isso, é um descanso, mais prolongado, um descanso mais prolongado de trabalho. Neste caso, ele não vai trabalhar, irá receber por isso, ok? Tudo bem? Vamos lá então, jovens, ó. Então tá ali, ó. O professor não tá nas férias, mas está no artigo, ele está na Constituição Federal? Sim, está aqui, ó. Artigo 7º, inciso 27, 27. O gozo de férias anuais remunerados com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, neste caso. Então aqui, ó, o artigo 7º da Constituição Federal foi bem claro. As férias, além das férias, tem que pagar ainda 1/3 a mais, tá? Por que paga esse 1/3 a mais? Paga porque muitas vezes o empregado doméstico, em alguns casos, não são regra geral, mas em alguns casos, o doméstico está endividado. Ele tem que pagar o chevette, tem que pagar o financiamento do carro, tem que pagar a pensão alimentícia do filho, pagar não sei o quê. Então, as férias é para descansar, não é verdade? E ele não descansa, porque ele pega aquele dinheiro e já gasta tudo. Ele recebe lá R$1.000 por mês, paga aluguel, paga não sei o quê, paga não sei o quê lá, e não consegue viver, não consegue ter um gozo, não consegue ter um gozo de um descanso digno para ele. Então, esse 1/3 a mais que o nosso legislador constituinte fez é para o empregado possa, neste caso especificamente, descansar e receber para isso. Pensar assim, olha, ganha R$1.000 por mês, vai ser então R$1.000, mais 1/3 vai dar R$333 no caso. Beleza. Esses R$300 aqui no caso é para que ele possa ter um mínimo de lazer. Eu sei que é pouco, mas é um mínimo lazer ele vai ter. Vai poder, sei lá, ir numa festa, fazer uma curta viagem, enfim, vai poder comprar algumas coisas para as próprias crianças e assim de forma sucessiva. Então, esse 1/3 aqui serve para isso,
para que, olha, empregado, se você está totalmente hipotecado, um empregado não tem condições, tudo que ele recebe ele tem que gastar e pagar a conta. Ok, 1/3 você vai ter a mais para que você possa poder ali ter um mínimo de dignidade e fazer um gozo de algum benefício nas férias no caso. Tá certo? Então, é direito do doméstico a 1/3 a mais, como qualquer trabalhador que existe. Beleza? Adiante, meus caros, ó. Temos ali, ó, artigo 17, diz assim, acompanha comigo ali o artigo, ó. O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 dias, salvo no parágrafo 3º do artigo 3º, salvo no disposto do parágrafo 3º do artigo 3º, acho que o artigo 3º não, aqui, hein? Acho que é 130, com acréscimo de pelo menos 1/3 do salário normal após cada período de 12 meses de trabalho prestados à mesma pessoa ou família, no caso. Então, ó, volte para cá então. Fui tomar água ali agora, derrubei água aqui, ó. Veja, meus caros, 2 pontos, vamos falar um pouco sobre esse artigo aqui. Então, o descanso vai ser de 30 dias no caso. Regra geral, 30 dias consecutivos de descanso. O doméstico, ele vai ter 2 períodos, como qualquer trabalhador que existe. Um período aquisitivo e um período concessivo. Como assim, professor? Veja, não é que se eu entrar hoje para trabalhar como doméstico, eu já vou receber no final do ano as minhas férias. Não é assim, tá? Como funciona isso? Tá assim, por exemplo, assim, ó, entrei no dia 1 de janeiro, entrei no dia 11 de abril de 2020. 11 de abril de 2020. Após completar, quando chegar no dia 11 de abril de 2021, eu adquiri as minhas férias. Então, após 12 meses de trabalho, eu adquiri as férias. Professor, e quando vai ser concedidas as minhas férias? Após 12 meses. Então, é 12 meses para que você adquira as férias e mais 12 meses para que seja concedida as suas férias. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, entrei no dia 11 de 4 de 2020. Trabalhei até 11 de 4 de 2021. Opa! Completei o período aquisitivo. Professor, quando o empregador vai me dar as minhas férias? Ele tem o prazo de até 11 de 4 de 2022 para conceder as suas férias nesse caso. Então, se você entrar hoje na empresa, não é errado falar, em regra geral, que você tem até 2 anos para gozar dessas férias. Aí, depois disso, né, já está errado. Se passar esse prazo, está errado. Então, por exemplo, lá, 2020 a 2021, período aquisitivo. Eu adquiri as férias. De 21 a 22, o empregador vai ver o melhor momento para conceder as suas férias. Tá? Destaco esse ponto importante, que é o empregador, tá? É o empregador que irá verificar o melhor momento para conceder as suas férias. Não é você que escolhe, tá, pessoal? Não é você que escolhe. Quem escolhe é o empregador. O empregador vai ver o melhor momento e ele vai conceder suas férias nesse período concessivo aqui. Tá certo? Então, repito. Trabalhei 12 meses, completei o período aquisitivo. Mais 12 meses, período concessivo neste caso. Certo? Tudo bem? Acho que sim, hein? Acho que sim. Eu tô sentindo de vocês. Tá? Adiante, meus caros, ó. Parágrafo 1º do artigo 17, diz assim, ó. Na cessação do contrato de trabalho, o empregado, desde que não tenha sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 12 avos por mês de serviço, ou fração superior a 14 dias, neste caso. Volte para cá, então, por favor, ó. Aqui fala um pouco sobre as férias proporcionais. O seguinte, professor, sou doméstico e o empregador me dispensou. Ou eu pedi a conta. Neste caso, você vai receber as férias proporcionalmente neste período. Pensar assim, hoje é mês 4, né? Ou seja, você vai receber 4 meses de férias. Janeiro, fevereiro, março e abril, né? Por exemplo, lá o cara ganha R$ 1.200 por mês. Dividido por 12 vai dar R$ 100. R$ 100 em janeiro, R$ 100 em fevereiro, R$ 100, R$ 100. Ou seja, você vai receber ali R$ 400 nesse caso. Tá? Isso é as férias proporcionais. Então, portanto, se o empregador dispensar o empregado ou o empregado pedir a conta, o empregado terá direito às férias
proporcionais nesse caso. Ah, professor, nós estamos no mês 8, ou seja, 8 meses de férias nesse caso. 8 meses de férias proporcionais nesse caso, tá? Destaca um ponto importante. Se existir uma justa causa, não terá direito a férias nesse caso. Olha que legal isso, pessoal. Então, se o empregador dispensar o empregado doméstico por justa causa, não terá direito a férias proporcionais. Repito, se o empregador dispensar o empregado por justa causa, o empregado não terá direito às férias proporcionais. Tá? Então, por exemplo, lá, hoje é mês 8, então mês agosto. O empregador dispensou o empregado por justa causa. Ele vai receber 8 meses de férias? Não, porque foi uma dispensa por justa causa, uma falta grave por parte da doméstica. Não recebe. Tá? Desta forma, então, e portanto, né, é somente a dispensa sem justa causa ou pedir a conta, pedir demissão, a dispensa direta, no caso, rescisão direta. Nesses dois casos, eu pedi a conta, né, ou ele me dispensar, eu vou receber, nesse caso, né, as minhas férias proporcionais. Tá? Além disso, aqui finalzinho, ó, na proporção de 12 avos por mês de serviço ou frações superiores a 14 dias. Como assim, professor? Seguinte, ó, o mês, professor, vamos pensar assim, ó, mês 4, vamos pensar que nós estamos no mês 4, vou dispensar a doméstica. Ok, professor, dispensar a doméstica, mês 4, beleza. Neste caso, especificamente, se pensar assim, hoje é dia 2/4, tá? 2/4, vou contar janeiro, fevereiro, março, professor, e abril conta? Esse mês 4 conta? Porque só foi 2 dias, conta ou não conta? E a discussão é essa, né? Se a fração for superior a 14 dias, conta. Então, por exemplo, hoje, se a doméstica dispensar, se o empregador dispensar a doméstica no dia 15 de abril, 16 de abril, 17, 18, 19, este mês de abril conta no caso. Vai contar janeiro, fevereiro, março, abril, conta? Conta, porque vamos pensar assim, é 16, 17. Loucura, né? Então, portanto, ó, dispensei a minha doméstica dia 10 de abril. Vai contar janeiro, conta? Com festas proporcionais? Conta. Janeiro, fevereiro, março, abril, conta? Não, porque é 10 de abril. E tem que ser frações do mês superior a 14 dias, ou seja, 15, 16, 17 em diante. Professor, se o mês tem 31 dias, 28 dias, conta? Não importa? Não importa isso. Não conta, não importa. O que importa são os 14 dias, superiores a 14 dias. Não importa se o mês tem 28, se tem 30, 29, 31, não importa. Ou seja, meses que tem o mês, se esse empregado naquele mês trabalhou mais de 14 dias, conta um mês. Então já é uma boa dica, né, pessoal? Você está em casa, você é doméstico talvez, vou pedir a conta, espera. Ah, hoje é que dia? Dia 15. Opa, pode pedir, que esse mês vai contar para você. Ah, hoje é dia 13. Espera um pouquinho. Deixa formar os 15 dias ali, 14, 15, né? Melhor 15, 16, em diante. Aí você pede a conta. Tá certo? Tudo bem? Legal, né? Show de bola. Vamos lá, adiante. Não podemos parar aqui, o tempo não para. Diz assim, artigo 17, parágrafo 2º, diz assim, ó. Opa, já falei, não. O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em até 2 períodos, sendo um deles de, no mínimo, 14 dias. Então aqui, pessoal, ó, a questão aqui é do fracionamento das férias do empregado doméstico. Ele é diferente do trabalhador urbano. Neste caso aqui, eu posso dividir as férias, esses 30 dias, em até 2, tá? 2 períodos. É possível, professor? É possível. Sendo que um deles tem que ter no mínimo 14 dias. Como assim, professor? Pensar assim, ó. Ah, vou pegar lá umas férias de 5 dias. Beleza. O restante fica lá. 5 dias aqui, 25 dias os demais. É possível? Sim. Um deles tem que ter 14 dias. Mas vai dar sempre 14 dias, né? Então, por exemplo, vou dividir as férias. 30 dias. Ah, vou pegar 5 dias agora e 25 no final do ano. Posso? Posso. Vou pegar 10 dias agora e 20 dias depois? Posso? Posso. Nada impede. Só que então, dessa forma, pode dividir em 2 períodos e um deles não pode ser inferior a 14 dias nesse caso. Tá certo? Tudo bem? Acho que sim, né?
Simples, fica atento que isso muda para CLT, tá? Continuando aqui, pessoal, parágrafo terceiro, ó, a venda das férias. É facultado, é opcional do empregado doméstico converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário no valor de remuneração a que lhe seria devido nos dias correspondentes. Então aqui, ó, é vender as suas férias, tá? O doméstico pode vender suas férias? Pode sim, tá? Nada impede ele vender as suas férias. É possível? Lógico que é possível. É comum? É comum, né? Ele pode vender até 1/3. Vamos lá, vamos por parte então. Primeiramente, é uma opção dele, tá? Em vender ou não. O empregador não pode chegar e falar assim, doméstico, venda suas férias para mim. Ele fala, não quero, tudo bem. É um direito do empregado em vender ou não vender. Eu sempre digo assim, eu não digo ninguém vender as férias, tá? Porque é tão ruim, você vende as férias e tal, não descansa, enfim. Mas quem quiser vender, venda, né? Além disso, eu posso vender até 1/3, ou seja, 30 dias, eu posso vender 10 dias de férias no caso, tá? Então, neste caso especificamente, eu posso vender até 1/3 das minhas férias, uma opção do empregado doméstico, tá? O empregador não pode obrigar ele a vender. Caso ele queira vender, ele vende. Aí no caso, ele vai descansar somente 20 dias neste caso. Tá? Vai receber as férias e vai receber também esse 1/3 pro empregado. Tá bom? Ok? Adiante, meus caros, ó. Artigo 5º e artigo 6º, tá acabando aqui já, tá? Diz assim, ó. É lícito ao empregado que reside no local de trabalho nele permanecer durante as férias. Aí, parágrafo 6º, as férias serão concedidas pelo empregado nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Vamos lá então, ó. Caso o empregado doméstico mora na residência, é difícil acontecer? É difícil, mas pode existir. Se o doméstico mora na residência, as suas férias, ele pode descansar na residência. Não é assim, minhas férias eu vou ter que ir embora de casa e ficar no hotel. Não, eu trabalho como doméstico nessa mansão gigantesca. Ok, nessa mansão eu vou gozar das minhas férias. É lícito, tá aqui ó, é empregado que reside no local de trabalho nele permanecer durante as férias. Aqui é uma exceção, que é quando o empregado doméstico mora na própria residência, ele trabalha e dorme na residência. Né? Agora, professor, eu sou doméstico, eu trabalho de manhã e à tarde e vou para casa à tarde. Aí não, à noite. Não, aí não. Esse aqui é só se você trabalha na residência e dorme na residência. Aí sim, é lícito você descansar na própria residência, logicamente. Tá? Além disso, para vocês, já falei com vocês, né? É o empregador que escolhe quando você vai sair de férias, tá? Não é você que escolhe, é o empregador. O empregador vai ver o melhor momento para conceder as suas férias neste caso, tá? Não é você que escolhe, é o empregador. Então, repito, período concessivo e período aquisitivo. Não. Período aquisitivo, período concessivo. É concessivo. Então, eu adquiro as férias 12 meses. Após esses 12 meses, o empregador vai ver o melhor momento para conceder as minhas férias. Destaca-se, então, que é o empregador que concede as suas férias nesse caso. Tá? Então, fechamos por aqui o tema férias. Vou até voltar para cá, que eu sempre faço essa conclusão que eu acho importante. Então, vimos o tema de hoje, férias. Tá? 30 dias consecutivos. Neste caso, tem que receber 1/3 a mais do empregado doméstico. Ele pode vender essas férias? Pode. Pode vender até 1/3. Além disso, né, ele pode até mesmo fracionar as férias em até 2 períodos e um deles não pode ser inferior a 14 dias. Além disso, se o doméstico pedir a rescisão do contrato de trabalho, ou se ele pedir rescisão ou for mandado embora, ele tem direito a férias proporcionais naquele período, salvo se existir justa causa. Na justa causa, não tem direito a essas férias proporcionais no caso. Tá certo? Então é isso. Fechamos por aqui. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos!